Olá a todos. Queria primeiramente agradecer a todos que estão participando conosco desse estudo. Vamos começar mais um estudo da lição 7 da revista Palavra e Vida. Primeiramente queria apresentar a nossa revista, Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estou apresentando porque nem todos conhecem a nossa literatura e para que todos possam ficar conhecendo a nossa literatura. Essa lição está baseada no texto de João 4, 21, versículo 39 a 42. Todo esse trimestre estaremos falando basicamente desse texto de João 4. E tem como título a lição: Evangelizar é convidar a fé em Jesus. É importante falarmos sobre fé. E também o objetivo desse estudo é aprender que evangelizar é despertar a fé através da apresentação do plano de salvação. Desde que o homem pecou, Deus colocou no seu coração e traçou um plano para salvar. E desde lá do Antigo Testamento já foi assim colocado no coração que enviaria o Messias para salvar o seu povo, E até que nós chegamos à conclusão da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que todos conhecem, foi esse Messias enviado e falado pelos profetas, pelos juízes, e chegou até a nossa geração. O autor começa assim na introdução do estudo: entregar um folheto, falar sobre algum texto ou episódio bíblico, testemunhar da experiência pessoal com Jesus, pode ser ações importantíssimas da etapa evangelizadora, mas a evangelização completa-se com o convite que é feito em nome do próprio Espírito de Deus para que se creia na mensagem apresentada. Aqui o autor está colocando sobre as ações que nós podemos realizar. Entrega de folhetos e muitas outras coisas. Mas se não tiver aquele convite especial para o pecador se arrepender dos seus pecados e entregar a Jesus, nada disso vai adiantar. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. O primeiro tópico diz assim: é preciso crer que o homem está perdido. Aliás, essa lição ela se divide em 4 tópicos. É preciso crer que o homem está perdido. Segundo tópico, é preciso crer que o Messias veio. Terceiro tópico, é preciso crer que há esperança para todos. O exemplo de Jesus em desafiar a fé. E fechando, para pensar e agir, o marco da fé. Então, no primeiro tópico, que nós começamos a falar com os amados, o autor lhe traz: para falar da fé que salva, precisamos também falar da perdição e da possibilidade do homem se salvar-se. Para ter salvação, nós temos que crer que o homem chegará nessa vida se não tiver o Salvador, e ele vai perecer no inferno, lugar que nós chamamos de tormento eterno. Mas Deus já traçou para o homem a salvação. A salvação está no seu Filho, Jesus Cristo, o enviado de Deus. Ela certamente entendeu isso quando Jesus tocou na questão dos seus relacionamentos. Aqui foi o diálogo de Jesus sobre a vida pregressa dessa mulher, que ela tinha vários maridos, acho que um total de 5 ou 6, e o que ela tinha atualmente não era dela. Então, ela tinha uma vida assim conturbada no relacionamento amoroso. Chama o teu marido, que está lá em João 4,16. A mulher creu e levou muitos a crerem nele pelo seu testemunho. Essa mulher, depois de ser abordada por Jesus, ter a vida todinha ali
colocada para ela a situação espiritual dela. Agora ela vai à sua aldeia, lá no lugar, na cidade dela, e chama a todos para ouvir a mensagem salvífica de Jesus. E quando eles chegaram lá, eles testificaram de tudo que ela tinha falado e muito mais pela presença de Jesus ali, o que ele tinha falado também para eles. Ele disse tudo quanto tenho feito. Foi o argumento dela, né? Tudo quanto tenho feito. E João 4, então. Para compreender a graça na qual devemos crer, será preciso entender a justiça de Deus que não aprova o pecado. Então, essa foi uma das situações. Aquela mulher, quando ela entendeu que o pecado fazia separação da vida dela e Deus, ela ali passou a crer no Messias e no Filho de Deus. Tanto é que ela já tinha uma visão diferente de Jesus e nós vemos isso. Já comentamos na lição passada o que ela pensava de Jesus e depois que ela passou a ter um relacionamento com Jesus, ela viu que não era só isso, né? E Jesus é muito especial. O esforço individual, não foi o esforço individual, né? Da própria fé. Para muitos, ter fé significa ter determinação para lutar. Não é só isso. Esse tipo de fé implica em trazer para o nosso controle aquilo que almejamos. Então a fé é muito mais do que o esforço individual. No contexto atual da secularização e individualismo, a falsa evangelização tem sido o convite à aceitação de padrões de vida e muitas vezes baseados em bens e querer e poder do próprio homem. Muitas pessoas acham que tem uma vida regalada, tem uma boa vida, não tem enfermidade, tudo isso tá dizendo que o cara está no padrão que Deus quer. Não é isso. A fé é muito mais. O próprio apóstolo Paulo disse: eu sei ter necessidade, eu sei também viver na riqueza, né? Então, todo tempo, nós temos que estar baseados na pessoa de Jesus. Mas fé é um convite para o homem esvaziar-se de si mesmo e deixar de lado o seu balde e a corda e o canto. Olha, aquela mulher estava no poço, não estava? Ela estava ali numa hora que ela já foi escolhendo para não encontrar ninguém. Mas ela encontrou Jesus, que falou das suas necessidades e como ela poderia livrar dos seus problemas, né? Muitas pessoas ficam procurando soluções e não vão à pessoa certa. Não procura a pessoa certa. Jesus é a pessoa certa. E ela deixou ali o seu cântaro, né? A sua vasilha. Esvaziar de nós mesmos é um dos pontos em que a pessoa, quando aceita Jesus, ele deve fazer. Jesus, quando esteve aqui, diz a palavra, esvaziou de si mesmo. Ele foi exemplo para nós. E nós temos que ter Jesus como exemplo de tudo. Ora, essa mulher deixou ali o seu cântaro e foi falar e anunciar do que ela tinha ouvido. Agora, o apóstolo Paulo resumiu, porque todos pecaram, em Romanos 3, 23. A situação de cada um de nós, todos nós pecamos. Uma diferença é que quando uma pessoa aceita Jesus, aquele pecado foi pago na cruz, foi ressarcido, porque Jesus já pagou o preço. Às vezes as pessoas dizem: eu estou pagando o preço. Eu, particularmente, eu não concordo, porque Jesus já pagou o preço. Jesus pagou o preço por nós, o preço de sacrifício, e não foi mole não. Ao contrário daquilo que o mundo tem feito, é preciso receber Jesus. João 1, 11 e 12. O presente melhor da vida que você pode dar a Deus é entregar a vida a Jesus. Não existe presente melhor. Se quer agradar a Deus, entregue sua vida a Jesus. Diz: Jesus, eu sou teu. E viveu a vida da presença dele, para que possa testificar daquilo que você está falando. O nascer de novo, João 3:3. Olha, tem pessoas que roubavam, matavam, adulteravam. Tem pessoas que nunca fez isso. Mas é necessário nascer de novo. E nós temos
várias pessoas que nunca fizeram nada. Vamos dizer, o eunuco de Candance, que ele não fez essa atrocidade, mas ele tinha necessidade, tanto é que ele estava lendo a escritura e não entendia, e foi necessário alguém chegar e explicar para ele, e Deus deu a oportunidade a ele. Sair das trevas e vir para a luz ilumina todo o nosso coração. Aonde tem luz, não tem treva. Jesus é a luz do mundo. E nós podemos ser as lamparinas aonde a luz habita. Para que outras pessoas também, como nós, como eu, você que crê no poder de Jesus, possa brilhar neste mundo. Foi falado aqui, e o autor ele traz, para escavar a fonte de água viva que é Jesus, é preciso golpear o barro. Você vai fazer um poço, você tirar um barro, né, a terra, a lama. É necessário nós, muitas das vezes, nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. E aqui, que vive dentro de nós a impurezas que impedem fluir essa água. Era necessário limpeza do nosso organismo. Segundo ponto, é preciso crer que o Messias veio. Você crê que o Messias veio? E se você crê e não aceita Jesus, por quê? Né? Se para muitos hoje a fé em Jesus ainda é loucura, imagine para aquela mulher que esperava o Messias com forças políticas. Quando foi anunciado que Deus ia enviar o libertador, e por situações de Israel sempre está em guerra ali com aqueles povos vizinhos, eles não criam que o Messias nasceria do jeito que veio, numa manjedoura, numa estemaria, perto dos animais, humilde, mas foi o cumprimento da palavra. Inclusive, como homem com sede, poderia ser o enviado de Deus. Olha, muitas pessoas naquela época, a própria mulher, né, quando viu Jesus, esse homem tão frágil, pedindo água a mim, que sou samaritana, né? A disputa de terra ali, de idioma, de cultura, de crença espiritual. Mas Jesus foi 100% homem também. E aqui o autor ele diz assim, o escândalo para os judeus e loucura para os gentios, foi o que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta, capítulo 1, versículo 23. Mas Jesus diz, eu sou, eu, o que? Falo contigo. João 4, 26. Quando ele teve esse diálogo com a mulher, ele se expressou, eu sou. Eu sou, na Bíblia, tem uma expressão muito forte, porque Deus, quando Moisés Deus manda Moisés ir e falar com o faraó, e Moisés pergunta, qual o seu nome? O que eu devo falar? Que Deus é o Senhor? Ele diz, fala, eu sou o que sou. É uma expressão de Deus. E Jesus usou a expressão de Deus, que ele é Deus, né? E ele pode todas as coisas. E aqui, o grupo de religiosos que são conceituados de docetismo, era uma heresia que pregava que Jesus era Deus que se emprestou em forma humana. Ele não era humano, mas tinha aparência humana. Logo, sua crucificação foi uma encenação. O docetismo moderno prega que Jesus ressuscitou só no espírito e não na carne. João já havia escrito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Então tira todo o fundamentalismo dessas pessoas que falam que Jesus não teve forma humana aqui. Jesus, sendo homem e sendo Deus, né? Porque ele aqui estava como homem, mas ele tinha a essência de Deus, e foi necessário que ele se viesse aqui e passasse a mesma situação que nós passamos, para dar exemplo a nós, que nós também podemos vencer o mal. E
Ele não era humano, mas tinha aparência humana. É o que ele fala, logo a sua crucificação. Então João testifica no Evangelho, né, que ele se fez carne e habitou entre nós. A mulher estava diante do Messias, 100% homem. Por isso que ele sentia sede. Por isso que ele sentia fome, frio, né? Porque ele estava naquela condição de homem. E que ficava cansado, com fome, com sede, e não podia tirar água do poço. Além disso, Jesus disse que Deus é Espírito, João 4, 24. E sendo ele um com o Pai, João 10, 30, era 100% Deus. E que desafia é crer no Filho de Deus, e a mulher creu. Depois que ela ouviu tudo sobre a vida dela, tudo que Jesus disse, ela reconheceu que aquele homem não era somente um profeta, mas o Filho de Deus enviado, que já tinha sido prometido. Uma das interpretações para a verdade, a salvação vem dos judeus. Está justamente no fato de que Jesus, o Messias, foi prometido à descendência dos judeus. Jesus veio com resposta ao amor de Deus ao mundo perdido, como resposta única para a salvação do homem. Não existe salvação além de Jesus. Jesus é o único Salvador. Muitas outras religiões pregam outros profetas, né? Vou dizer assim. Mas já pararam para pensar que nenhum deles falou que eles eram filho de Deus? Que só Jesus se denomina filho de Deus? Então isso é importante, porque sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Hebreus 9, 22. Jesus não é apenas um profeta, mas resumindo o texto de Hebreus 1, de 1 a 8, é também criador, sustentador, palavra de Deus, e quem purifica dos pecados, sacerdote, digno de adoração, rei eterno e primogênito. Esse menino que nasceu na manjedoura humilde, ele é o rei do universo. Ele é o sacerdote. Ele é a palavra de Deus. Tudo isso nós designamos em Jesus, o Filho de Deus. Terceiro ponto, ou tópico, é preciso crer que há esperança para todos. Você mesmo, tem esperança nesse mundo que nós estamos? Você crê que existe um céu, uma liberdade? Você crê que Jesus veio para nos resgatar? Jesus, embora estivesse conversando com a mulher, estava ensinando o que era verdade para todo mundo. Os princípios cerimoniais providenciais do judaísmo eram diferentes da fé sem fronteira pregada por Jesus. Jesus convidava a mulher não para uma ação em um lugar, e de certa forma as convidava a crer. Não basta você chamar para a igreja, é preciso você chamar para ele crer em Jesus. São várias religiões, são várias denominações, mas crer em Jesus é diferente. Crer de uma forma que não tenha circunstância. Jesus a convida dizendo, crê-me, porque a mulher tinha o direito de não crer. Você também tem o direito de não crer. Você não é obrigado a crer. Você não é obrigado a aceitar o Filho de Deus. Mas você pode ouvir agora que o Filho de Deus veio para te salvar. Diz que há das cidades muito creros. João 4, 41. Quem sabe você, ouvindo a mensagem, o evangelismo, possa ser um desses que creram. Não foram todos, porque a evangelização precisa esperar a manifestação de decisão, aceitação e fé. Esta fé veio pela convicção pessoal, pelo contato com Cristo e com sua palavra. João 4, 42. Deus é Espírito. Jesus é Espírito. Importante que você creia nesse Deus vitorioso, que venceu a morte, venceu todas as coisas. É claro que esse livre-arbítrio engloba o direito de decidir e a consequência das decisões. Toda decisão tem uma consequência. Negar o Filho de Deus é uma grave consequência. Rejeitar a salvação piorou. Então, meu amigo, aqui neste contexto,
daquele diálogo daquela mulher, existia algo interessante. Se adoraria em Jerusalém ou no monte ali, no monte Gerizim, né, onde estava. Não podemos confiar a Deus em um lugar geográfico, como monte, nem enquadrá-lo em nossa sistematização teológica. Não. Deus é Espírito, como eu já falei. Importa que os verdadeiros adoradores adorarão em Espírito e verdade. Foi o que Jesus falou para aquela mulher, e essa serve para todos nós nos dias atuais. Mas sabendo que Deus é soberano, Deus tem a soberania, Deus pode todas as coisas. A sua soberania, Deus resolveu amar e valorizar o ser humano, dando-lhe o direito de retribuir com convicção o seu amor e chamado. Todos nós fomos chamados à salvação. É necessário que nós tenhamos no nosso coração o direito de falar da verdade de Deus, né? Diz assim: chama para sermos de Jesus, ou seja, para a salvação, Romanos 1,6, 1 Coríntios 1,9. Chama para a santificação, Romanos 1,7, 1 Coríntios 1,2. Para a comunhão, 1 Coríntios 1,9, 10. A liberdade, Gálatas 5,13. Para a paz, 1 Coríntios 7, 15. Para o serviço, Romanos 1, além de outro chamado. Fala-se muito chamado para a salvação e pouco sobre os outros chamados de Deus. Então a salvação é importante, né? Todos nós queremos a salvação. Eu quero a salvação, né? Sua soberania respeita o direito do homem de escolher em cada um desses convites. Então Deus deixou para nós o direito, né? A liberdade de buscar em Deus a nossa fé. Diz assim: a salvação de todos depende 100% de Deus, que ama, paga, chama e aceita, mas também depende 100% do homem que ouve e arrepende-se e crê. Olha que legal, né? Deus é maravilhoso. Deus deixou a nosso critério a quem nós queremos servir. Eu quero servir a Deus, amar ao meu Deus e buscar Ele de todo o meu coração. O último tópico, o exemplo de Jesus e desafiar a fé. O autor fala assim: enquanto muitos discutem se a salvação é dos pobres, é das pessoas que têm, a quem Deus chama exclusivamente, você pode ser perdido, ser adquirida de uma vez, o processo, Jesus desafia com clareza. Crê em mim, mulher. João 4,21. Irmão, Deus deixou muito claro. Temos que crer naquele que foi enviado, em Jesus Cristo. Muitos acham que é pela obra. Muitos acham que é por dogmas, ritos. Não. É na fé de Jesus. Você tem fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Depois dela, devido ao seu testemunho, muitos creram. Olha, essa mulher, ela influenciou quando Jesus tocou no coração dela, através das palavras que Jesus tocou no coração dela, falando da vida dela mesmo, né? E ela se sentiu: eu vejo que esse homem é o homem de Deus, né? E ela já convertida, vamos dizer assim, ela levou muitas pessoas a crer em Jesus. Nós, como crentes em Cristo, devemos levar outras pessoas como exemplo de evangelização, que foi Jesus, como diz assim, exemplo de Jesus em desafiar a fé. Hoje ele está desafiando a fé de cada um de nós, embora ele mesmo tenha sido batizado. Mateus 3, 15, 16, ordena o batismo. Mateus 28, 19, apoiados os discípulos dessa tarefa. João 3, 22, Jesus convidava primeiro para a fé e não apenas adesão ao grupo. Aqui nesse ponto aqui, o autor está colocando que aquelas pessoas não foi declarado se eles passaram pelo processo de batismo, mas sim a importância de crer no Messias. Você crê no Messias? Nós devemos crer.
Jesus destaca a indispensabilidade da fé para a salvação. Em verdade, verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Essa é uma certeza. Quem crê, né, tem a vida eterna. João 5:24. Jesus valorizou a fé e desafiou para que cresce. E Jairo disse, crê somente. Marcos 5:36. Foi da filha de Jairo que foi curado e ele se colocou ali. Vendo a fé dos homens que levaram aquele paralítico, disse, perdoados são os teus pecados. Mateus 9:2. Olha, Jesus só trabalhando em cima da fé. Para Marta, por ocasião da ressurreição de Lázaro, disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25-26. Aqui eu quero fazer uma colocação. Todos, nós ouvimos vários profetas, não foi? Eu não vou citar aqui para não ofender a religião de ninguém. Mas o nosso profeta, que é o Filho de Deus, ele foi o único que teve a ousadia de dizer, vou morrer e vou ressuscitar, e ressuscitou e está vivo com o Pai do céu. Ô glória! Esse é o nosso Deus. E para pensar e agir, o barco da fé fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 1:6. Quero fechar aqui a revista. Meu amigo, meu irmão, você que não tem até nem religião, se autodenomina ateu. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que muitos ficam a ver navios, parte desse mundo sem ter a salvação. Evangelizar é propor a fé em Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Efésios 2:8. Parafraseando o provérbio, o homem para ser realizado precisa crer no Filho, viver o livro, a Bíblia e comer da árvore da vida. A Bíblia é a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais essa leitura, esse estudo maravilhoso. Olha como é importante ler a Bíblia, né? Vamos orar a Deus para que o Senhor possa aumentar a nossa fé a cada dia. Senhor Deus, depois de uma explicação tão linda, como o autor dessa revista nos trouxe, falando dessa mulher samaritana, desse capítulo que não pode ficar de fora da palavra de Deus, para que a nossa fé cresça a cada dia e transborde, e águas brote do nosso coração, de um mundo tão cheio, sem esperança, sem fé, que o Senhor possa atuar no coração de cada um, e que esse ouvinte possa receber Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Meu amigo, meu irmão, se Deus assim permitir, até o próximo estudo. Obrigado.